nos tornando mestres no multímetro, fazendo uso do multímetro, a gente consegue avançar. Então, tem técnicas que a gente consegue validar. A gente tem que medir tensões da malha. E vamos além, diversas coisas aí o multímetro pode medir. Por exemplo, quando a gente aprende que nós temos que... Tem lá no conector FPC uma malha que está lá escrito OL nela, de open line. Então você vai na condução reversa, você está batendo, bateu, a OL. No seu teste, que é um teste errado, porque não seguimos um protocolo, a gente segue a receita de bolo. Quando nós temos um protocolo, eu sei que a toda malha OL, eu tenho que investigar essa malha para saber por que ela é OL ali para gente. Por quê? Muitas das malhas elas podem apresentar o quê? Um OL por ter um componente em série com uma alta resistência. Acima de 10K, o multímetro já não consegue injetar tensão ali, ele vai bloquear. Se for um resistor, se for um capacitor, ele não vai enxergar nada do outro lado. E aí, como é que eu faço, meu pequeno gafanhoto? Como é que eu faço para validar se aquela malha realmente é uma OL, uma open line, aberta mesmo, ou quando tem um componente em série com alta resistência, eu vou fazer a medição, eu sei que aqueles componentes estão lá no lugar. Saberiam também me informar isso aí? Quem sabe fazer essa medição aí? Vou lá na condução reversa, deu OL, mas eu quero validar se essa malha é realmente OL ou se ela tem componente em série de alta resistência. Sem menos tirar a blindagem, sem menos até olhar lá no esquema. E aí? Quem poderia me informar? Quem poderia me dar essa informação aí? Quem sabe fazer essa medição? Os meus alunos sabem fazer essa medição. Os meus pequenos gafanhotos. Validar aí? Não. Na escala de diodo, se você inverter, vai continuar aí open line. Lembra aí, que se você botar a ponta preta, ele vai dar OL, vai dar um alto valor também. Não é. Mas Araújo, continuidade, Caio, Araújo, Jackson, a galera aí respondendo. Inverte as ponteiras, já falei que não. Escala de resistência, escala ômica. Então ele vai dar um alto valor, ele vai dar um valor alto, em mega ohms, depois ele vai sumir. Inverte a ponta, ele vai aparecer e vai sumir. Eu valido, que essa malha ela tem componente lá. Então eu valido. Agora, se uma malha deu OL e deu OL na escala de resistência, eu vou sim investigar depois se essa malha tem um componente em série ali ou não. Por quê? A ausência desse componente vai me dar um falso diagnóstico, vai dar OL lá do outro lado. Então eu tenho que tomar sempre cuidado com essa malha OL e simplesmente eu posso usar o multímetro. Vinícius, mas aí como é que eu vou fazer? Eu tenho que usar o osciloscópio. Cara, para você usar o osciloscópio numa malha que tem um capacitor em série, um capacitor de acoplamento, você vai ter que ter um outro instrumento, uma outra ferramenta que é um gerador de funções, um gerador de sinais. Então você vai ter que injetar um sinal ali e verificar na malha subsequente se você tem esse sinal chegando lá. Um simples multímetro a gente consegue aí matar o X da questão, ou seja, nos tornando mestres no multímetro, fazendo uso do multímetro, a gente consegue avançar. Então tem técnicas que a gente consegue validar. A gente tem que medir tensões da malha. Esse 7 Plus, esse 7 Plus, o que matou a BB PMU foi uma malha OL. Eu não medi no princípio. Então, já viu que o OL ali descartou. Então, justamente, e utilizando o multímetro, ele pegou a validação do PMIC. Então, ele mediu e verificou. Depois que ele trocou o PMIC, resolveu, achou o curto-circuito nessa malha OL. Então, o multímetro, a gente consegue saber utilizar o multímetro. Então, explorar todas as nuances do multímetro, todas as suas possibilidades, vai te transformar num especialista em placas de 10K para cima. Só depende aí de vocês, meus pequenos gafanhotos. Saber dominar a ferramenta é o que é mais importante. Conhecimento, ou seja, um mentor, um professor que te leve na jornada correta para que você não desperdice o seu dinheiro comprando ferramentas que você não vai utilizar agora. E, para início de conversa,
eu aqui reparo 80% do meu movimento, do meu volume de placas, apenas utilizando esses carinhas aqui, o multímetro. 80% eu resolvo com o multímetro. 80% das falhas são diagnosticadas utilizando o multímetro. Ah, Vinícius, e os outros 20%, né? Os 20% a gente vai fazer recurso de outras ferramentas, câmera térmica, sim, osciloscópio, claro, não é? Ah, faltou o fluquinho, mas o fluquinho está perdido por aqui. Mas eu tenho o fluquinho aqui, sim. Tenho o fluquinho também, né? Eu sou um aficionado em ferramentas, pessoal. Então, é necessário na bancada um medidor de indutância, Leandro. Aí, Leandro, primeiro é dominar o multímetro. Primeiro é dominar o multímetro. Por exemplo, para você validar se um FPMI que ele está chaveando, né, o buck de carga dele ali, você tem que conhecer, né, um pouco a estrutura do circuito. Tem um capacitor chamado bootstrap. Você vai medir de um lado dele 4.2, do outro lado vai ter que ter o dobro de tensão. E a gente usa o multímetro. Esse power good mesmo, né, as pessoas usam o power good no osciloscópio, porque ele dá um pulso e fica ali estável enquanto o aparelho está ligado. Depois que entra em stand-by, ele desliga. Não tem necessidade, o multímetro pega isso aí. Então as pessoas querem vender dificuldade, né, falar dificuldade para vender facilidade depois para vocês. E o multímetro, né, se você dominar bem o multímetro, se tornar mestre no multímetro, eu tenho certeza que vai fazer você faturar 10 mil reais ou mais com reparo de placas. Tá? Isso, né, se eu não visse o resultado dos meus alunos dominando o multímetro, né, a gente consegue aí fazer muita coisa. Dá para medir bobina com multímetro? Continuidade no indutor? Dá. Mas a bobina com inspeção visual, usando o método IVP, a gente consegue aí identificar se ela já está com problema ou não. Conhecer, não assim, calculamente o componente, né, formalmente o componente, mas fisicamente as características do componente vai te ajudar no método de inspeção visual a reparar aqueles 55% de placa somente com inspeção visual. Somente olhando para o componente, você não precisa nem medir o componente, você já vê que o componente está saturado. O que é saturado? Chegou no limite dele. Então você já entende, você consegue ver coloração do componente, e muita coisa que tem acerca desses componentes aí, não é?